Olá, boa noite! Sejam bem-vindos ao Futebol Mais Debate, de volta aqui na TV Mais ao vivo, até às 22h30. E é um prazer estar aqui com você, obrigado pela sua companhia. E eu faço questão que você participe do nosso programa. Basta entrar no nosso site tvmaisabc.com.br. Clique no ícone do programa e mande a sua pergunta, participe, tá? Vai ser um prazer conversar com você durante todo o nosso programa e tem muita polêmica, muito assunto bom pra gente conversar essa noite. E claro, eu dou boa noite para os nossos convidados. Carlos Carreiras, diretor-geral da TV Mais, boa noite. Quais são os seus destaques iniciais de hoje? Boa noite, Lívia, boa noite ao telespectador. O destaque inicial meu é a troletada que o Palmeiras deu no São Paulo. Coisa de gente grande, o Palmeiras que é um time medíocre, mas demonstrou uma força aí que pode evoluir muito no campeonato. Então esse é o meu destaque inicial. Muita gente não esperava, né, isso. Dou boa noite também para o Jorge Nicola, ele que é jornalista do Diário de São Paulo e da ESPN. Boa noite, Jorge, quais são os seus destaques? Boa noite, Lívia, boa noite ao telespectador da TV Mais. Legal que o Futebol Mais Debate esteja voltando, depois de uma pausinha. Eu queria dar como destaque inicial a situação do Robinho. O Robinho que é jogador do Santos até amanhã, o contrato acaba agora no dia 30 de junho. E aí há uma grande indefinição. Antes de entrar no ar, estava conversando com a Marisa Lígia, que é a empresária, a advogada que representa o Robinho nas negociações. E ela nem admite que há uma reunião marcada com o Santos. O Santos ainda tenta uma última cartada porque as propostas do Guangzhou Evergrande da China, do Querétaro, do México e do Cruzeiro são maiores que a do Santos. Ao longo do programa a gente dá mais detalhes sobre essa situação. É isso aí, tem muito assunto também sobre o Robinho aqui essa noite, tá? E eu dou boa noite também para o Guga Mendonça, ele que é jornalista da região e também faz os seus destaques iniciais. Muito boa noite, Lívia, muito boa noite ao telespectador da TV Mais. O destaque é a seleção brasileira. Passamos vergonha em 2011 nas quartas de final contra o Paraguai, passamos de novo agora em 2015, exatamente um ano depois, praticamente do 7-1, então a seleção, essa geração da seleção vai dar muita tristeza para nós, torcedores e jornalistas, né? É isso aí, Guga. Daqui a pouquinho a gente conversa também um pouco mais sobre esse assunto, seleção brasileira, e eu quero que você participe porque tem muitos prêmios, sorteios incríveis para você nessa noite. Olha, LL Presentes vai sortear aqui 6 copos para cerveja, olha só que bacana. Padaria Kennedy, um abraço para o senhor Chico, nosso parceiro aqui da TV Mais, vai sortear um jantar para 2 pessoas, é válido até o dia por 30 dias, tá? Durante 30 dias você pode ir lá na Padaria Kennedy. General Colchões, um abraço também para o senhor Abdo. Olha só, ele vai sortear para você um par de travesseiros do modelo da NASA, da marca Manes, excelente para você dormir confortável. E General Colchões são 5 lojas espalhadas pelo ABC. Entre no site e confira generalcolchões.com.br. Não acabou ainda. A Esportiva, uma camisa do Barcelona, olha só que bacana. E no restaurante La Gábia, o seu Luiz, um grande beijo para você também, para toda a equipe, parceiros da TV Mais, um almoço para 2 pessoas e só não come no La Gábia quem ainda não conhece, não é verdade? E o prêmio do mês será sorteado no dia 27/7, um rastreador Localizar Auto. O rastreador tem mais de 30 funções, inclusive pode bloquear o seu veículo à distância direto do seu celular. Então participe, tvmaisabc.com.br, clique no ícone do programa Futebol Mais Debate e olha, converse com a gente, mande até as suas dúvidas e sugestões, tá bom? Então, o primeiro tema de hoje não poderia ser diferente, seleção brasileira. O jogo entre o Brasil e o Paraguai deu o que falar. O que nós temos para comentar sobre isso? Carreiras. Não, vamos lá, né? Olha, falar é o seguinte, é como o Guga colocou, em 2011 perdemos o Paraguai e agora novamente, 4 anos depois, perdemos o Paraguai, ou seja, nós viramos fregueses do Paraguai. É um absurdo isso que acontece com o futebol brasileiro. A gente imaginar um jogador como o Firmino ser vendido pelo valor que foi e estar no ataque da seleção brasileira, é complicado a gente imaginar o cenário, qual é o futuro cenário nosso. Porque o mundo está enxergando que esse jogador é valioso. Agora, ele, pelo que a gente já conhece de futebol, prova pra gente o contrário, dentro do campo. Só que se a gente for analisar
quem estaria no lugar dele, a gente também não vai achar, não teremos muitas outras peças assim tão importantes. Aí você vai falar assim, o Dunga errou. Porra, o Dunga errou de levar um cara que foi vendido por 140 milhões. Então é complicado Douglas Costa, realmente. que era a reserva dele, foi vendido por 120 milhões para o Bayern de Munique do Guardiola. Estamos falando, então, é o seguinte, então se a gente vê que um Guardiola, né, enxerga potencial num jogador, aonde o Dunga errou? Então, realmente, é o seguinte, uma coisa muito sensível, infelizmente, de se falar, na Copa do Mundo aconteceu por um problema, que a gente sabe, infelizmente, mas, de novo, eu acho que o Neymar, ele falhou com o povo brasileiro, de novo. Porque na Copa do Mundo, infelizmente, foi uma contusão. Só que, pelo que ele ficou devendo, tá? Na Copa do Mundo, eu acho que ele teria que ter um pouquinho mais de cuidado. Se de repente ele tivesse dado uma entrada dura num lance que decidiria o jogo, a gente talvez avaliasse, né? Poxa, o Neymar... Mas, infelizmente, foi palhaçada. Ou seja, eu vou dizer o seguinte, foi presepada o que o seu Neymar fez. Não sei se o Nicola concorda nisso. Não, eu acho que é assim, Carreiras. Você falou que o Dunga não errou na convocação. Eu acho que de fato não errou. Não tem muito mais do que essa geração de jogadores. Talvez o Lucas tivesse que estar lá, o Lucas que é do PSG. Concordo. Eu acho que o Dunga errou ao não colocar o Neymar no devido lugar. O Neymar chegou para a Copa América se achando muito mais do que de fato é. Porque assim, ele é um baita jogador. Para mim está entre os 3 maiores do mundo. Para mim é o 3º melhor jogador do mundo na atualidade. Só que ele não é maior que a seleção brasileira. Ele não é maior que a camisa amarela. Concordo. E ele chegou num status em que ele se achava acima do bem e do mal. No primeiro jogo, o juiz apitou falta, ele foi bater a falta, aí a primeira polêmica foi que ele tirou a espuminha do campo. Tudo bem. Só que aí o árbitro brigou com ele e os jogadores da própria seleção foram para tentar apaziguar o negócio. Ele saiu empurrando todo mundo, empurrou Miranda, empurrou não sei mais, o Felipe Luiz. Peraí, ele chegou num patamar... Calma, Neymar. E aí cabe ao Dunga, como ex-capitão da seleção brasileira, como um técnico centralizador, como um técnico que tem o hábito de colocar os caras no lugar, faltou a ele posicionar o Neymar. Neymar, menos um pouquinho, menos. Se fosse na época do Dunga em campo, né? Não teria acontecido. E, por exemplo, o Neymar só foi punido pelo que ele fez na passagem do árbitro pelo vestiário. O Neymar foi até o vestiário, ficou esperando o árbitro na porta do vestiário. O Gilmar Rinaldi, que estava lá como coordenador das seleções, sentou no banco para quê? Não viu que o Neymar estava esperando o árbitro? O próprio Dunga. Caberia a eles tirarem o Neymar dali, você está de cabeça quente, vamos esfriar a cabeça, depois a gente conversa. Se ele não tivesse feito aquela agressão verbal ao árbitro, ele não teria pego 4 jogos, eventualmente estaria em condições de jogar. Mas só sobre a seleção, antes de devolver, acho que faltou personalidade para os jogadores. Faltou assumir. Não é possível você perder para uma seleção do Paraguai que tem Aranda, que foi refúgio do Vasco, que tem Cáceres, que é um jogador medíocre do Flamengo. Cruz, e aí vai. O Pires, lateral direito, que teve passagem medonha pelo São Paulo. O torcedor de São Paulo não quer nem lembrar desse cara. E são jogadores titulares dessa seleção do Paraguai que venceu o Brasil. Então faltou personalidade, faltou assumir a condição de camisa da seleção. E até o William é jogador do Chelsea. Sabe, Thiago Silva, jogador do PSG, um dos zagueiros mais caros do mundo. Felipe Luiz, Daniel Alves. Nicola, eu vou levantar uma coisa aqui. Que foi falado, que aquelas coisas de conspiração, que foi vendido 7-1, né? Que a gente sempre fala, no jogo de futebol isso não existe, né? Só que é o seguinte, como pode um zagueiro, considerado o melhor zagueiro do mundo, fazer um pênalti infantil daquele ali? Totalmente. Aí você chega a entrar na cabeça da gente o questionamento. Esse final de semana disputando o campeonato no Clube 1º de Maio aqui em Santo André, um jogador nosso colocou a mão na bola e fez o pênalti. Mas nós estamos falando de um campeonato, de um clube regional. Teve outro que saiu de cadeira de roda. Não, isso não vamos entrar na história. Infelizmente acontece agora. Nós estamos falando de um caso do cara que é o zagueiro mais caro do mundo e um dos jogadores mais valiosos do mundo fazer uma coisa dessa. Segunda vez disputa. Na temporada. Não. Então, o que é o cara? É um bebezão, ou seja, eu acho que aí nesse aspecto não tem mais que passar a mão na cabeça. Um cara desse não tem que mais convidar para a seleção, não convocar. E significa o seguinte, não tem nível de jogar na seleção brasileira. É isso. Não dá, isso é palhaçado o que ele fez. Agora, como é que pode?
Carreiras, o que me assusta é como essa seleção ela joga na dependência do Neymar. Aí o Neymar ele foi suspenso, aí vai na dependência do Robinho. A gente jogou a partida contra o Paraguai na dependência do Robinho. Aí o Dunga teve a brilhante ideia de tirar faltando 3 minutos para acabar o jogo, que eu não entendi isso até agora, porque o Robinho é um jogador que tem experiência para bater pênalti, aí bota o Everton Ribeiro, que depois foi lá, perdeu o pênalti, quer dizer, tá tudo errado, né? Tá tudo errado, a gente até num momento assistindo a partida, a gente achou que o Robinho podia estar machucado, não conseguia mais andar, mas aí logo depois ele foi o primeiro a dar entrevista e falou, não, queria ficar para bater o pênalti, quer dizer, não dá. É muito difícil o Dunga ter essa ideia iluminada, né? Que não entende nem de vestuário, ele que é vestido pela filha dele, né? A Gabriela Verri. Meu Deus do céu, a gravata tem que ter um lencinho, não sei das quantas, aí não dá certo, né? O pessoal já viu que aqui... E a gente olha pro Dunga lá, já viu, pô, não deu certo em 2010, tá lá em 2015 é a mesma coisa. Não, vamos para uma opinião feminina. Lívia, o figurino do Dunga é aprovado pelas mulheres? Olha, Carreiras, eu acho que gosto é de cada um. Eu não gosto. Aliás, o meu comentário lá em casa, quando eu estava assistindo o jogo, mas é feio, hein? É ruim. Naquele lenço vermelho, caprichou. E a filha, Gabriela Verri, que é dona de uma grife feminina em Porto Alegre, mas ela veste o pai, com todo o respeito, viu? Acho que... Não, respeito a minha opinião mesmo, Lívia, não tem essa não. Aqui, ó, participação do Félix Geibe. Já perguntando aqui, é para você, Nicola, será que com essa seleção o Brasil consegue se classificar para a Copa? Eu acho que consegue por um motivo simples, Carreiras. Uma coisa é você jogar um campeonato de pontos corridos, que é a forma como as eliminatórias são disputadas. Turno, retorno, são uma série de jogos. Outra coisa é torneio eliminatório, mata-mata, 90 minutos, como um jogo contra o Paraguai, que estava mais ou menos controlado até a besteira do Thiago Silva, a partir do momento que você toma um gol de pênalti, aí o Brasil se perdeu um pouco e a situação ficou mais complicada. Então, respondendo à pergunta dele, torneio de eliminatórias, pontos corridos, ida e volta, são 9 jogos no primeiro turno, mais 9, são 18 jogos. Eu imagino que o Brasil, pela safra que tem, que é uma safra que não assume a responsabilidade, mas é uma safra talentosa, não vejo como o Brasil não fique nas 5 primeiras colocações, porque vale lembrar que os 4 primeiros se classificam, o 5º ainda vai para uma repescagem, mas aquelas repescagens também contra time da Nova Zelândia, time da Austrália, time do Japão, time do Oriente. Certamente vai vir uma baba por aí se o Brasil ficar em quarto, mas eu imagino que o Brasil hoje não pode ficar mais atrás além da Argentina e eventualmente do Chile. Também acho. Agora, Nicola, o que preocupa nessa história toda é que cada vez mais estamos sofrendo, né? No Peru, antigamente, a gente ia lá e ganhava de 5-0, 5-1. Agora empata, entendeu? Venezuela ganha com dificuldade. Então tá ficando difícil a geração do nosso futebol. Não tá muito fácil, não. E a seleção que deixou de faturar 26 milhões por sair aí mais cedo dessa Copa América, então sentiu no bolso também, né? Mas tem um detalhe. A Conmebol vive todo mundo sabe do escândalo que aconteceu na FIFA, com prisão de várias pessoas, entre elas o ex-presidente da CBF, José Maria Marinho, né? E a Conmebol também é alvo de uma investigação bem grande. E alguns dos parceiros da Conmebol também fazem parte dessa investigação. E tanto os parceiros quanto a Conmebol tiveram contas bloqueadas. Sabe o que isso significa? Que até agora não se sabe como é que a Conmebol vai pagar os prêmios prometidos ao primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados. 4 milhões de dólares para o primeiro, 3 para o segundo, 2 para o terceiro e 1 milhão para o quarto. As contas da Conmebol estão bloqueadas, os 3 principais parceiros que poderiam ajudar também têm as contas bloqueadas. A tendência é que sobre para o governo chileno lá emprestar esse dinheiro para a Conmebol, para não passar vergonha, porque senão eles passariam a vergonha de eventualmente uma Argentina campeã da Copa América ia sair de bolsa no Brasil. Pelo menos não saímos com o calote. Né? A Conmebol, né, grande responsável também, né, pela Taça Libertadores de América, né? Aquela várzea daquela palhaçada, né, com o Corinthians, que todo mundo sabe, né? Eu, particularmente... Você ficou meio bravo com essa história, Carreiras? Não, Nicola, é o seguinte, eu achava que, em virtude da morte do garoto lá na Bolívia, eu achava o seguinte, o Corinthians estava sobrando na Libertadores. Eu acho o seguinte, olha, quando jogou com o estádio vazio, o Corinthians estava sobrando. Falei, bom,
Corinthians vai ser campeão novamente. Agora, então vai ser campeão justamente num ano que a torcida teve uma tragédia e tal. Eu achei que foi uma coisa política. Hoje está provado que não foi político. Hoje foi uma baita de uma sacanagem. Tá? Foi político, então, mas não foi político por esse ângulo que você viu. Porque você imaginava que fosse uma coisa maior vinda da Conmebol. E pelas escutas a gente constata que foi uma coisa que partiu da Argentina. Da Argentina. Da Confederação Argentina, com o responsável pela comissão de arbitragem da Argentina. Aliás, o mesmo da Copa América. Está lá na Copa América, inclusive. Guineco. Então, isso deu uma situação complicadíssima, né? Complicadíssima. Mas agora uma notícia boa aí, a gente tem uma foto aí. Já estamos com a foto pronta aí, Nicola. Eu quero que você... Você fez foto? Não, tem uma foto da Copa América interessante aí do Chile. Já está o quê essa foto ou não? Tá ok aí, olha lá, Nicola. Se Jara mete o dedo, Chile mete mesmo. Que beleza, hein? Dá uma olhada nisso daí, hein? A torcida do São Paulo que fica feliz, está louca para jogar contra o Chile. E o dedinho do Jara rendeu 3 jogos de suspensão, aí o Chile conseguiu suspender, conseguiu reverter a pena. A pena foi diminuída para 2 jogos. E aí fica a pergunta. Se o Jara teve a pena diminuída, por que talvez a CBF não insistiu em eventualmente tentar defender o Neymar para diminuir a pena de 4 para 3 jogos ou para 2 jogos? Porque a eliminação do Brasil vai acarretar na ausência do Neymar nos 2 primeiros jogos das eliminatórias. Então, eu só não entendi a falta de defesa e também não sei, eu não entendi, eu acho que alguma vantagem a seleção brasileira, a CBF teria, até pela força dela, mas... Você que costuma jogar bola, acontece muito esse lance do Jara nas peladinhas lá de 1º de maio, cara, esses campeonatos de... Não rola não, cara, porque se rolar é murro logo. É murro. Né? Agora, acho injusto que o jogador do Uruguai foi suspenso por causa disso. Eu acho que teria que ser revertido isso, entendeu? Porque, é brincadeira. O cara eu acho que o jogador do Chile, a punição é pouca. Esse tipo de coisa no futebol, hoje em dia não tem mais espaço, porque a câmera vai entregar mesmo. Isso daí é uma coisa lamentável. Infelizmente, foge do futebol. Uma entrada dura, um pontapé que você dá, visando a bola, tudo faz parte do jogo. Agora esse tipo de atitude baixa. E o jogador lá com puta problema na cabeça, que o pai dele foi preso. Tinha acabado de atropelar cara, então você vê, o cara jogar num nível muito baixo de futebol. Isso daí já é levar para dentro do campo uma coisa de guerra mesmo, que eu acho que não faz parte do fair play isso daí. Fica a pergunta até pro Guga. Guga, o que é pior? A mordida que o Suárez deu na Copa do Mundo ou o ato ridículo do Jara na Copa América? Porque a pena pro Suárez foi de 1 ano, né? Mas os 2 atos, eles são antidesportivos, né? Seja enfiar o dedo lá ou a mordida, né? A mordida, ela pode ter machucado mais o cidadão. Mas as 2 situações são antidesportivas, né? Então eu, assim, na minha visão, sinceramente, tinha que ter punição e punição séria também. Eu acho do Jara homem pior. do dedo, né? Não, eu sinceramente, eu acho bem pior a do Jara. Bem pior, porque é automático aquilo, é automático. Não, e pega muito mal até pro Cavani. Certamente, por quanto tempo o Cavani vai ser zoado por conta de um ato ridículo desse, entendeu? O bom é que o Jara tá sofrendo as consequências, né? Ele pegou 3 jogos de suspensão aqui na Conmebol, o clube dele na Europa também já avisou que não vai, que rompeu o contrato dele, então serve de lição para os próximos, né? Agora, os engraçadinhos que forem pensar em atitudes semelhantes certamente vão o São Paulo parece que está querendo contratá-lo, mas só para ficar no time reserva. No time reserva. Só no expressinho. Só para treinamento, entendeu? Ressuscitar o expressinho. É para ficar no treinamento. Brincadeira. Mas falando de coisa séria, Carreiras, pela semifinal da Copa América, Chile e Paraguai, Chile e Peru jogam agora e o Chile vai vencendo 1-0 o gol de Vargas. Então aí o Chile vencendo o Peru por 1-0, o Peru do glorioso Guerreiro. O do medíocre Guerreiro, deixa de passar. Mas você elogiava até outro dia. Quem? Então. Você cansou de elogiar? Não. O que aconteceu? Você sabe o quanto eu sempre falei do Guerreiro. Ele nunca foi artilheiro de nada no Corinthians, ele nunca foi artilheiro de nada de Copa América. Então ele não fez nenhum gol importante também, né? Não. Ele fez o gol do título mundial. Ele estava lá para isso. E da semifinal? Ele estava lá para isso, cara. Mas fez, né? Não, esquece, favor, cara. Né? Assim como o Cássio. Eu considero o Cássio o maior herói do Corinthians no título mundial do que aquela bola que ele pegou lá. Brincadeira, para. Diego Souza? Não. Diego Souza foi na Libertadores. Sim.
Mas na final do Mundial... Se não tem a Libertadores, não tem o Mundial também. Então, mas é o que eu tô falando. Então, ele pegou, levou o time... Mas aí você vai para Emerson Sheik também, então você... Não. Então, a bola do Cássio, aquela bola do Cássio... O Guerreiro é o quê mesmo, você falou? É um jogador medíocre. Medíocre. Ele é medíocre, é um jogador mediano. Você vai falar o quê do Guerreiro? Que é bom jogador. Vamos dizer assim, ele é um Luizão. O Luizão jogava umas 5 vezes mais que ele. O Luizão é grosso. Não sei nem se o Guerreiro fosse brasileiro, se ele não seria convocado para a seleção brasileira. Hoje, teria espaço. Então não teria pode espaço ser medíocre? Pela característica dele. Não, como não? O time do Brasil é medíocre, cara. Então... A seleção brasileira é medíocre. Perdemos o Paraguai do Ortigosa. Agora, a seleção brasileira, no tema, enquanto o tal do cabeludo não sair da seleção brasileira, a seleção não vai para frente. Quem é o cabeludo? A seleção virou cosmético, o negócio do cosmético. Entendeu? Virou cosmético. Esquece, esse Davi Luiz não joga nada de bola, pelo amor de Deus. Então, mas tem que ir embora da seleção brasileira, pelo amor de Deus. Livinha, tem pergunta aí, Livinha? Tem sim, Carreiras. A participação do Sérgio Ricardo, obrigada pela sua participação. E ele quer saber quem seria o técnico mais indicado para a seleção hoje. E aí, hein? Para mim tem um nome só, Guardiola. E até tem uma coisa curiosa, recentemente lá no Bate-Bola 3 da ESPN, a gente recebeu o Rafinha, lateral direito, que chegou a ser jogador de seleção e atua no Bayern de Munique, né? É treinado pelo Guardiola, né? E aí, no fim do programa, a gente tem sempre aquelas resenhas, a gente batendo papo, e eu perguntando bastante sobre o Guardiola, com curiosidade a respeito de treino, como é que ele se relaciona com os jogadores. E aí, em determinado momento, eu perguntei, e seleção brasileira? Ele em algum momento já falou? Aí ele falou, especificamente sobre seleção brasileira, ele não falou nada. Mas ele deixou claro que ele ama o Brasil, adora o futebol brasileiro. Então, certamente, palavras do Rafinha. Fiquei com a impressão de que em algum momento que ele for convidado, certamente vai ser um desafio interessante para ele. E para mim, é o principal treinador. Eu acho que é necessário uma renovação, trazer um treinador estrangeiro, alguém que pense diferente, que entenda o futebol de uma maneira evoluída. Acho que os treinadores brasileiros pararam no tempo. A minha opinião é o seguinte, o Tite seria o homem certo, mas chega da CBF ferrar o Corinthians. Para. É só o Corinthians que vai técnico agora? Não é festa? Já para isso daí. Não, então, o Dunga foi técnico do Corinthians? Não, o Dunga não, mas o Mano foi, na época que o Parreira estava bem também voltou. Não. O Tite Não, o Tite deixa ele no Corinthians, tá bom. Mas eu acho, gente, olha, o Dunga fez uma campanha de 22 jogos e perdeu um jogo para a seleção brasileira, porque aquele cabeça gorda, né? Do médio volante que está na Turquia lá, o Felipe Melo fez aquela presepada. E aí a culpa caiu toda no Dunga. Mas já estava perdendo quando o Felipe fez aquela mas até aí, mas e aí? Mas mesmo aquele jogo, os 45 minutos iniciais daquele jogo, o Brasil tinha sido praticamente perfeito. Então, fez 1-0 com o Robinho, teve várias outras chances. E aí o Dunga foi crucificado. E vamos ser sinceros, o Felipe Melo, ele perdeu um jogo com a seleção brasileira, por incrível que pareça, foi aquele jogo. Sim. E hoje, assim, só não volta, olha, vocês falam que eu sou louco, né? Só não volta para a seleção por causa de lobby. Porque senão estaria na seleção e vou falar. Felipe? Ele é rei na Turquia. Joga muito, joga muita bola, mas infelizmente, infelizmente a imprensa que endeusa o Zé Cabeludo aí é a mesma que viu. Não, Zé Cabeludo? Pô, Davi Luiz. Davi Luiz, cara. Zé Cabeludo. Pô, brincadeira isso, cara. O cara não joga nada, cara. Corta o cabelo dele pra ver se ele joga alguma coisa, cara. Fanfarrão, cara. E o jeito que ele bate falta, não sei de onde ele inventou aquele negócio de bater falta, cara. Bate 20 falta errada pra acertar uma. Tá bom. Olha, longe, hein, cara. Não. Marcelinho é a escola do Zico, pelo amor de Deus, para. Aqui, ó, Demir Toledo Pisa. Estava com saudades do programa, que legal que está de volta. Um abraço, obrigado, viu? Será que está vindo um novo ciclone no Palmeiras? Nossa, calma, já nós vamos falar do Palmeiras, hein? Caramba. A Daniele Farina aqui, ó, Dani, um beijão, boa noite. Vocês acham que o Rogério Ceni já passou da hora de se aposentar? Vamos falar disso também. Daqui a pouco, né? Você se diverte, né, Carreira? Claro, né? Luciano Bonetti, parabéns pelo programa, pela iniciativa. Luciano que apresenta aqui o ABC da Comunicação, palmeirense doente, e tá me cornetando aqui que eu falei que o time do Palmeiras é medíocre. Não, Luciano, o time do Palmeiras é fantástico. O lugar dele na tabela tá provando isso, que ele é fantástico, né? 11º colocado. É fantástico o time, né? Isso são 10 rodadas e... vai gerar muita polêmica esse assunto ainda. Isso aí, Ligava. Tem vários e-mails aí, bora. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais dos e-mails que estão chegando, graças a Deus. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai falar de Palmeiras, de Corinthians, de Santos. Não sai daí não, a gente já volta. Olha o Prieto.
Futebol Mais Debate ao vivo, de volta aqui pela TV+, 21h37. Continue participando pelo nosso site tvmaisabc.com.br. Clique no ícone do nosso programa e mande as suas perguntas. Participe com a gente, porque vão ter muitos sorteios por aqui, viu? Olha só, vou relembrar. LL Presentes, 6 copos para cerveja. Mande aí as suas sugestões durante o nosso programa que você pode ser sorteado. Patroa caprichou, hein? É verdade. Caprichou, hein? Os bebuns de plantão. Como ano novo, agora a mesa também participa do sorteio. No ano passado não participava, esse ano participa, é isso? Pode deixar que eu faça o sorteio. Pode participar. Eu também quero, então. Quero jantar lá na Padaria Kennedy para 2 pessoas. Olha só, Padaria Kennedy em São Bernardo, incrível. Um beijo para o Chico, né? A gente sempre lembra dele aqui porque é um grande parceiro da TV+. Sorteio de jantar para 2 pessoas. Na General Colchões, um par de travesseiros do modelo da NASA, da marca Manes. Olha só, para você dormir confortavelmente. E você sabe que a General Colchões tem 5 lojas espalhadas aqui no ABC. Para consultar aí a loja mais próxima, generalcolchões.com.br. Quinta-feira estive na inauguração da loja da Jurubatuba. Belíssima, não, Carreiras? Espetacular. Parabéns ao Ábido. O Ábido que é um corintiano doente. Aí um beijão, meu querido Ábido. E agora, hein, Carreiras? Que tal uma camisa do Barcelona, da Esportiva? Porra. Nada mal também. Nada mal, hein? Você quer participar? Todo mundo quer, né? Todo mundo. Tem também, olha, do restaurante La Gábia, só não come no La Gábia que ainda não conhece, um almoço para 2 pessoas, comidinha caseira boa demais lá no La Gábia. E aí o prêmio do mês vai ser sorteado no dia 27/7, tá? Um rastreador Localizar Auto. Esse rastreador tem mais de 30 funções, inclusive ele pode bloquear o seu veículo à distância direto do seu celular. Então vale a pena participar. E agora a gente vai falar de polêmica aí, olha, Palmeiras e São Paulo é o assunto da vez. Muita gente não acreditou no resultado, mas tá aí. Palmeiras goleou São Paulo. E aí, gente? Nicola, você começa, Nicola. Você... Agora o Guga começa. O Guga? Eu vou começar com os bastidores do técnico, né? O Osório, que começou na sexta-feira, ele criticou o campo, né? Já foi falando do campo. Com razão, hein? Com razão, porque estava horrível, né? Joguei lá e tá horrível. Teve alguém que estragou o campo. Não, eu não estraguei nada. Eu ia dizer quem foi, mas tá na mesa. É verdade. Ajudou a atrapalhar a condição do gramado. Aí o Osório com o negócio da caneta na meia, prancheta, chamar jogador pelo primeiro nome, Alexander, Paulo Henrique. O negocinho tá ficando complicado lá no Morumbi, hein? E aí, o que acontece? No intervalo do jogo, ele foi conversar com o árbitro, não foi dizer boas-vindas, porque com certeza não seria expulso se fosse agradecer o trabalho. Enfim, o São Paulo começou de forma boa o jogo, começou com volume de jogo, mas aí deu um apagão e o Palmeiras começou a botar um saco, e o Rogério Ceni em 2 partidas na Arena já tomou 7 gols em toda a carreira, os 20 bem avaliado, anos de carreira, ele fez 7 gols no time do Palmeiras, então aí já deu empate em 2 jogos na Arena, 7 gols do Rogério Ceni. Que beleza, hein? 7 gols. Esse é o Rogério Ceni, sem contar aquele do Robinho, né? Que é aquele lá, quando eu fui jogar lá, coisa que os caras mais falavam. Você fez algum também? Não fiz, não deixei. Dessa vez eu não deixei. Dessa vez. Já fiz bons gols lá no Allianz? Não, dentro do Parque Antártico. Né? Claro. Agora, o pessoal sempre brincava, lembrava, olha, daqui o Robinho, olha só, e realmente foi de longe, viu, Rogério Ceni? Eu acho que... Agora, analisando, eu acho que dava o primeiro gol, apesar de ter... Primeiro e o quarto. Agora o quarto virou, o Rogério Ceni tem que parar, gente, atendendo até a pessoa que mandou aqui pra gente aqui, pelo amor de Deus, já passou da hora já, ele não, por isso que o Pelé foi o gênio do futebol, foi o gênio. Ele falou, eu vou parar no auge, porque todo mundo vai sentir minha falta. Agora o Rogério Ceni já está começando assim, para logo, cara, que você está estragando toda uma história. Já tá virando até piada, assim, né? Carreiras é assim. Tanto. O Rogério Ceni é de longe, para mim, o maior ídolo da história do São Paulo. Não tenho dúvida disso, indiscutível, mas longe, hein? Era, até pouco tempo atrás, unanimidade entre os torcedores. Não em relação ao fato de ser ídolo, mas em relação ao fato de ser titular, ao continuar no gol. E hoje, pelas redes sociais, qualquer matéria que eu publico a respeito do Rogério, eu percebo que já há uma divisão grande entre as pessoas que defendem a continuidade da carreira do Rogério e uma boa parcela de pessoas
eu não sei, dá para dizer até uns 50-50, o Carreiras, de pessoas que defendem a aposentadoria Então, do Rogério. Nicolas... E se já está nesse nível em relação aos torcedores do São Paulo, é de se imaginar que esteja chegando a hora de parar, se é que já não passou da hora. Eu vejo assim, o pior de tudo é que o Rogério Ceni, ele é um cara de personalidade, ele é um cara que faz a política dentro do clube, já declarou que quer ser presidente do clube, tá? Então é assim, ele conquista as coisas no grito dentro do São Paulo. E o pior é o quê? Ele dá uma sorte, ele é largo demais. Por quê? É só jogar o outro goleiro, o São Paulo perde. No caso empatou, mas empatou com o Avaí em Meu, casa. cara, o São gols de Paulo derrota. nunca ganha quando joga o outro goleiro. Não. Bom, então a estatística está a favor do cara Faz agora. 20 anos que o São Paulo não tem outro Então, goleiro. só né? que, Não tem porém, jeito. aí que está a questão. Vai lá trazer um Jefferson do Botafogo, da Seleção Brasileira. Foi oferecido. Para colocar no São Paulo. Você acha que ele vai deixar de reserva? Não, para justamente ficar acontecendo isso. De entrar um cara, tem o Jefferson lá, vai botar fogo nele, a pressão nele, então ele não deixa. Contar um bastidorzinho. Então, Já ele tá prejudicando a equipe de São Paulo. Já que você está colocando fogo na lenha, em maio, antes da renovação do contrato do Rogério Ceni, fui almoçar com o presidente Carlos Miguel Aidar, presidente do São Paulo, para uma entrevista, né? Uma entrevista de 2 páginas no Diário de São Paulo. E aí, durante esse almoço, a gente falou sobre vários temas, entre eles o do Rogério Ceni. Permita-me fazer essa confidência, presidente, espero que o senhor não fique bravo. Mas, em meio à conversa, o presidente deixou claro que, por ele, já não teria renovado o contrato do Rogério em dezembro do ano passado. Que naquele momento ele já entendia que era a hora do Rogério Ceni parar e, segundo o presidente Carlos Miguel Aidar, também era um entendimento do vice-presidente de futebol, Ataíde Gil Guerreiro. Aí eu falei, se o presidente e o vice não querem renovar, o que vocês fizeram que vocês renovaram, presidente? Aí ele virou e falou, sentamos na mesa com a ideia de não renovar e o Rogério vai para o encontro e fala assim, presidente, quero continuar, vamos manter a mesma condição de contrato e mais 8 meses de contrato, tá bom? Um abraço. Virou as costas e foi embora. Falei, mas o senhor que é presidente, como é que o senhor não... Aí a declaração dele, a filosofia dele. Bom, aí imagina que diante disso, com a intenção do Rogério de continuar, eu falo, Rogério, não, você não vai ficar, acabamos a sua carreira, e ele vai à imprensa e põe na imprensa a declaração de que foi a gente que encerrou a carreira dele, que ele queria muito continuar, era capaz de eu ter que me internar em algum lugar no Iraque, em algum lugar no Afeganistão. Falei, presidente, mas é assim mesmo? Ele falou, infelizmente é. E não havia um interesse nenhum do São Paulo em renovar o contrato agora em agosto. Acabava em agosto. Não havia a intenção de prorrogar até dezembro. Só não sei o que aconteceu nesse meio tempo, que alguma coisa aconteceu, que o contrato dele foi prorrogado até dezembro. Então, Nicola, isso daí vai bater num outro problema que o Rogério causou com pessoas sérias do futebol, tá? Que é o presidente da Pênalti, tá? Que já tinha acertado que ele ia encerrar a carreira. Ele tinha tratado isso já com a Pênalti. Tinha feito um filme. Você entendeu? Tinha tratado, gravado um comercial. E o cara vem e jogou todo mundo contra a Pênalti. Sim. Você entendeu? É o tipo e hoje a Pênalti não tá nem mais no São Paulo. Não, então, exatamente. É uma palhaçada o que o cara faz. Então, se ele continuar, ele vai terminar muito mal a carreira dele. Só não querem chegar quem não quer, porque o cara tá tomando um peru atrás do outro, bicho. Você entendeu ou não? Mas analisando o clássico, eu acho que os problemas foram muito além do Rogério Ceni, né? A defesa do São Paulo muito mal postada. O São Paulo teve muito mais posse de bola que o Palmeiras. Os números finais são algo em torno de 67% para o São Paulo, 23% para o Palmeiras. Então é um número alarmante. Não, 67% e 33%. Isso. Mas, de qualquer forma, é um domínio... É um domínio de posse de bola que não se reflete em finalização. E aí, alguns pitacos. O Egídio, lateral esquerdo, que chegou muito contestado no Palmeiras, arrebentou com o jogo. Aproveitou a avenida que o Michel Bastos deixou nas costas dele. Porque qual que foi a ideia do Osório, técnico do São Paulo? Ele armou o time com 3 atacantes. O Luiz Fabiano enfiado, o Alexandre Pato jogando pela esquerda e o Michel Bastos jogando pela direita. A ideia é que o Pato batesse com o Lucas, lateral direito, para impedir a subida do Lucas, o que de fato aconteceu. O Lucas, que é uma boa opção ofensiva do Palmeiras, quase não subiu. Já o Michel Bastos teve até oportunidade para fazer gol. O fato de estar jogando no pé trocado, a bola sobrou 2 vezes para o pé direito dele. Uma ele titubeou, a outra ele chutou fraco. E aí, além de não fazer os gols, o Michel Bastos ainda deixou uma avenida nas costas dele. O Egídio deitou e rolou, deu assistência para o primeiro gol, deu assistência para o terceiro gol e deu assistência para o 4º gol.
Então, essa foi uma das grandes avenidas, foi um dos grandes pontos-chave desse clássico. Eu já acho aí que começou a pintar o dedo do técnico novo do Palmeiras. Já? Eu acho. É? Eu acho porque como é que o time do Palmeiras era um time que estava fazendo gol na base da sorte. Da sorte. Ele não vinha trabalhando bem as jogadas. Aí o que aconteceu? O São Paulo está no domínio. E de repente o Palmeiras foi letal. O Palmeiras se tornou um time letal contra o São Paulo. E o Palmeiras não era assim. O Palmeiras não era um time que saía desse jeito. Eu acho aí que já começou o trabalho. Então alguma peça ele já vai mexer. Volta a falar, o time do Palmeiras tem muito que evoluir. Agora, o Egídio fez um grande campeonato com o Cruzeiro. Não tinha que ser contestado de nada, sabe? Então, é assim. E olha, deu 2 assistências maravilhosas. As 2 últimas foram muito bonitas. As 2 foram excelentes. Eu sinto o seguinte, o time do São Paulo não adianta ficar dominando o jogo. É uma coisa um pouco inversa. O Corinthians, na minha opinião, por exemplo, contra o Santos, dominou o jogo e perdeu. Então não adianta nada, meu. Você tem que espetar a bola para dentro. Sim, objetividade. Aqui, ó, Nicolinha, aqui, ó. Só voltando aqui, o Ivan Márcio da Silva Almeida, de Diadema. Ninguém fala do Corinthians. Boa noite, amigos do futebol. Do São Paulo e do Palmeiras. Aqui está um programa organizado. Tô percebendo. Não é o assunto Corinthians agora. Você vai ver Entendi. quando for do Corinthians. Você vai ver aqui, ó. Mas você tem uns vai Corinthians aqui. Boa noite, amigos. Eu estava com saudade do programa. Discordo do Nicola. Obrigado. Acho que uma seleção que se defende com 4 zagueiros contra a fortíssima Venezuela vai sofrer e muito mais nas eliminatórias. É o Ivan, né? Na minha opinião, está atrás da Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia e Paraguai. Do Uruguai não. Nós estamos fritos, hein, meu? Mas, de fato, concordando com o Ivan, essa opção do Dunga foi das mais medonhas. Ele chegou a escalar 4, Marquinhos de zagueiro na lateral direita, Thiago Silva, Davi Luiz de volante, Miranda na esquerda. Não, lamentável. Aquele foi talvez o segundo momento mais triste do Brasil na Copa do Brasil, na Copa América, só atrás da eliminação para o Paraguai nos pênaltis de novo. Achar que o cabeludo também pode ser volante. Você gosta dele, né? Não, meu, na boa. Vou trazer ele como convidado. É verdade. Aqui de Diadema, aliás. Então vou trazer. Aqui o Cláudio Paradinha, amigo da gente aí também. Futebol brasileiro acabou. São os empresários que escalam o time. Não é não. Hoje não é não. Com o Dunga não tem isso não. Pelo menos isso dá para confiar no Dunga, tá? Isso dá para confiar no Dunga. Alexandre Branco, estou adorando o programa, quero ganhar o rastreador. Eu também. Pô, cara. Aí, qual o melhor jogador da Copa América até agora para vocês aí? Boa pergunta. Tô com medo de dizer Valdívia, né? Porque é triste ter que dizer Valdívia, né? Mas ele só não foi tão bem no primeiro jogo, que o Chile ganhou do Equador 2-0. O restante da Copa América dele é bem boa. Neymar foi um fiasco. O Messi chegou também mais pensando, talvez nas férias ou na próxima temporada com o Barcelona do que propriamente com a seleção argentina. Então, para te dizer, entre Valdívia e o Vidal, o Vidal é até o jogo de hoje, o artilheiro da Copa América, empatado com o Guerreiros, os dois com 3 Eu gols. fico com o Valdívia chinelinho. Eu fico com ele. Você, Guga? Valdívia, mas pra gente ver como é que tá o nível da competição, né? Valdívia é o melhor. Então não precisa falar mais nada. Eduardo Montresor. Boa noite, amigos. Está Grande dando um abraço. oi. E vai, Corinthians. Não, vai Palmeiras. Não começa, cara. Vai Palmeiras. Vai Palmeiras. Ó, tem participação feminina aqui também. Opa, aí é bom, hein? Em geral, Opa. era maciça a participação feminina. Sim, a mulherada adora também os prêmios. Me chamo Letícia, sou corintiana de São Bernardo. Sempre acompanhei o programa e fiquei muito feliz com a volta. Faço aniversário, já começa as historinhas, né? Faço aniversário na sexta-feira, dia 3, e gostaria muito de ganhar a camisa do Barcelona. Pois não, é só participar do sorteio. Eu faço em 17 de outubro e também queria ganhar essa camisa, viu, Carreiro? É a Letícia Tavares. Vamos ver aqui. Ricardo Pereira. Boa noite, bom programa. Que bom que voltou o programa. Aí está perguntando se vai transmitir a Copa Federação Paulista, que é a Copa Paulista. Queremos ver o Santo André. O Santo André não vai participar de novo, né, Guga? Copa Paulista, acho que sim, né? Vai? Pode ser. Vai. O São Bernardo está confirmado. Aí, José Carlos de Souza, boa noite, muito bom o programa às segundas-feiras. Quero ser sorteado. Legal. Ó, isso aí, galera. A gente vai encerrar o papo de Palmeiras e São Paulo? Não, tem que falar, mas vamos elogiar. O Palmeiras jogou bem, vai. Carreiras. Vamos elogiar, o Palmeiras jogou bem. Posso falar uma coisa? Peru empatou 1-1. Medel fez para o time peruano 1-1 agora. 15 minutos do segundo tempo. Medel, é? Então foi Medel. contra. Medel marca contra, exatamente. Medel contra. Exatamente. Isso aí, meu. Bom, beleza. Só para atualizar um pouquinho as informações de Palmeiras e São Paulo. Pelo lado palmeirense,
O Tóbio saiu dizendo ontem do Allianz Parque, Tóbio, zagueiro argentino, saiu dizendo que está indo para o Boca Juniors. É um comentário muito forte, inclusive na Argentina já é dado como certo que ele vai jogar no Boca Juniors por empréstimo de 1 ano. O Palmeiras hoje, ao longo de todo o dia, eu conversei, troquei mensagens com o Alexandre Matos, que é o diretor de futebol. Ele ainda não dá como oficial esse negócio, porque, segundo ele, o Paulo Nobre ainda tem a pretensão de utilizá-lo. Vale lembrar que o Tóbio, assim como os outros 3 argentinos, são jogadores bancados pelo presidente Paulo Nobre. O ano passado, até o início desse ano, só para você entender, vou te explicar. Até o início desse ano, a dívida que o Palmeiras tinha com o Paulo Nobre era de 180 milhões de reais. 180 tá bom para você? 180. Só para saber. Bom, e aí, em determinado momento, o Paulo Nobre apresentou esses números para o Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras e todo mundo levou um baita susto. Pô, mas 180, presidente, como é que nós vamos te devolver esse dinheiro? E há uma combinação para que esse dinheiro comece a ser devolvido, inclusive começou a ser devolvido a partir de maio. Todo mês que o Palmeiras tiver superávit, 10% do superávit vai ser devolvido ao Paulo Nobre. E aí, para tentar abater um pouquinho desses 180 milhões, o Paulo Nobre tomou para si a dívida do Palmeiras com relação aos 4 argentinos, Tóbio, Cristaldo, Mouche e Alione, e também do Mendieta, que é um paraguaio que veio contratado um pouquinho antes. Então, o Tóbio, que a gente estava falando, é um jogador, entre aspas, do Paulo Nobre, tá? Então o Paulo Nobre não vai ganhar nada em cima disso, não é uma operação fraudulenta, nada disso. Inclusive, no caso dele ser vendido por mais do que o Palmeiras gastou para a compra, esse lucro todo fica com o Palmeiras. O presidente só assumiu o ônus para tentar abater um pouquinho da dívida. E a tendência é que o Tóbio, de fato, nas próximas horas, seja confirmado como jogador do Boca Juniors. O Cristaldo, que é outro argentino que está nesse pacote, tem proposta do futebol mexicano. A ideia dos mexicanos é levá-lo em definitivo, só que a primeira proposta foi recusada pelo Palmeiras. O Palmeiras entendeu que era um valor baixo, a negociação continua. Tá? Alguma coisa sobre o Palmeiras? Não, eu queria dizer o seguinte, a gente está vendo os jogadores brasileiros sofrerem um ataque dos clubes do exterior absurdo. E eram mercados que estavam meio que em baixa em relação ao mercado brasileiro. Isso tem uma explicação simples, pessoal. Chama-se a alta do dólar. Não tem outra explicação. O dólar hoje, do jeito que está, fica muito mais fácil para esses times contratarem jogadores melhores que a questão. E olha, vão ser mais. Entendeu? Vai ter jogador aí surpreendendo, indo embora, infelizmente, porque não dá para aguentar. O cara recebe uma proposta para ganhar $200 mil, que não é nada para esses caras, é 600 paus por mês. Sem dúvida. Um negócio interessante, o marketing do Palmeiras lançou já tarde uma promoção vendendo as camisas 1, 2, 3 e 4, em homenagem à vitória. Então, o marketing lançou no site do clube a venda dessas camisas hoje, com promoção a R$249. Acho legal, acho legal. Não acontece toda hora, mas eu acho legal. Eu acho que essa provocação, essa dia está certo. Isso tem que fazer isso mesmo. Outro dia ameaçaram não, mandaram embora os operadores do telão do Corinthians por causa do que fizeram. Mas depois, diante da mobilização da rede social, olha o momento como hoje é diferente, né? Diante da comoção, dos apelos nas redes sociais de corintianos pedindo a recontratação, os 2 corintianos que haviam sido mandados embora foram recontratados. E aí, só pra gente fechar, informações a respeito do São Paulo, o Osório tem batido numa tecla forte em relação à diretoria. O que deu para perceber é que o colombiano não veio para fazer média. Nas últimas 4 entrevistas dele, nas 4 ele foi muito enfático em relação a cobrar a diretoria. Primeiro porque ele não imaginava que a situação financeira do clube fosse tão grave. Depois porque ele não queria perder 3 jogadores. E olha que os 3 jogadores são de nível discutível. Rodrigo Caio, Paulo Miranda e Denilson. Aí um desses 3 pode voltar. Hoje o Rodrigo inclusive. Caio foi reprovado. Aí que tá. Oficialmente há uma grande controvérsia. Vamos lá. Há uma grande controvérsia em relação à situação do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, na teoria, foi reprovado nos exames médicos pelo Valência. Conversei hoje com uma pessoa próxima ao Rodrigo Caio, que está na Espanha acompanhando o Rodrigo Caio. A pessoa garante que o resultado do exame feito em Barcelona garante que o Rodrigo Caio está apto a fazer as suas funções como jogador de futebol. Aí eu falei, bom, então por que ele não acertou com o Valência? A informação, parecer dessa pessoa, é que 4 pessoas mandam no Valência. Presidente, vice de futebol, um diretor e um técnico. Dessas 4, 2 eram contra a contratação do Rodrigo Caio. E as outras 2 haviam prevalecido no momento em que ele foi anunciado como reforço. Então, hoje, diante desse diz-que-me-diz-que em relação à possibilidade de algum problema no joelho, essas 2 conseguiram convencer as outras 2 a não fazer o negócio.
Ainda não é oficial que ele volta, porque o Rodrigo Caio está indo para Madrid, já chegou certamente em Madrid, para tentar retomar uma negociação com o Atlético de Madrid. Vocês vão lembrar que antes dele ser anunciado como reforço do Valência, ele esteve próximo de um anúncio, de um acerto com o Atlético de Madrid, e agora uma tentativa de composição, porque tudo que o São Paulo precisa é vender o Rodrigo Caio. São 39 milhões de reais que viriam ao São Paulo por conta dessa venda, e esses 39 milhões vão ser fundamentais para pagar direitos de imagem atrasados, para pagar uma série de fornecedores que estão questionando. No dia 10 completa o 4º mês de direito de imagem atrasado. Michel Bastos já chiou, o Ganso já chiou, o Alexandre Pato recorreu à justiça, inclusive o Alexandre Pato, que é do seu time, ganhou 4 milhões do Corinthians na justiça. Ganhou 4 milhões na justiça do seu time e 300 mil do São Paulo. E há uma chiadeira imensa, tanto em São Paulo quanto no Corinthians, de por que pagaram o Pato e não pagaram os outros, principalmente no Corinthians. Imagina que o Elias, por exemplo, está sem receber direito de imagem há 4 meses. Agora, com 4 milhões que foram depositados na conta do Pato, quando é que você acha que esse dinheiro do Elias vai cair? Então tem uma chiadeira grande, tanto no Morumbi quanto no Parque São Jorge, por conta disso. Mas afinal, alguém precisa pagar o Pato, né? É isso aí. E eu quero que você mande a sua opinião sobre todos esses assuntos que nós estamos falando, essas polêmicas todas no mundo do futebol. E participe também dos nossos sorteios, tvmaisabc.com.br. É fácil, clica lá no ícone do programa e mande as suas perguntas e automaticamente você já estará participando dos nossos sorteios. Só lembrando aqui, olha, na LL Presentes, 6 copos para cerveja. Padaria Kennedy em São Bernardo, jantar para 2 pessoas, válido por 30 dias. General Colchões, um par de travesseiros do modelo da NASA, da marca Manes. E na General Colchões, você pode conferir o endereço mais próximo, 5 lojas, generalcolchões.com.br. A Esportiva sorteia para você uma camisa do Barcelona. Restaurante Lagabe, um almoço para 2 pessoas. E você sabe, só não come no Lagabe quem ainda não conhece. E nós temos aquele prêmio do mês, será sorteado no dia 27, um rastreador Localizar Alto. Participe e continue ligadinho aqui na TV Mais, que daqui a pouco o Futebol Mais Debate está de volta, falando de mais polêmica, dessa vez do Corinthians e do Santos. Até já! É isso aí, Futebol Mais Debate de volta ao vivo aqui na TV Mais. Já geramos muita polêmica aqui, o pessoal está participando. Inclusive, viu, Nicola, olha, tem uma amiga minha assistindo o programa e ela falou para você trocar essa caneta sua, que é muito antiga, de cor, né? A galera que... A caneta de 4 cores, por que eu uso? Porque eu vou fazendo as entrevistas e aí vou mudando de cor para saber do entrevistado. Mas já que a sua amiga deu a sugestão, Carreiras, me presentei com uma caneta de ouro, tô aceitando. Uma Mont Blanc, pode guardar, né? Agora, semana que vem você vai ter uma caneta de ouro aqui, ouro de Bolonha. Manda um beijo pra sua amiga. Vai ser ouro de Bolonha. Aliás, Lívia, aqui aproveitar que momento a gente está sorteando. Momento Maguila. Que a gente está sorteando a camisa do Barcelona. Mandar um abraço para a equipe do Barcelona do 1º de maio, pro Nivaldo Capelari, o famoso Capela, pro Wesley Fasolari, pro Almir, que foi o cara que fez o pênalti bobo lá, porém é o seguinte, ele mandou aqui. Ele fez o pênalti bobo, foi lá e espetou 2 gols. Se o Thiago Silva tivesse feito a mesma coisa, a gente não estava aqui xingando ele. Porém, é isso aí mesmo. Ele é só aquele medíocre que fica fazendo pênalti infantil. Um jogador de quantos milhões? 70 milhões. 70 milhões de euros. Hoje nós estamos falando de mais de 200 milhões de reais. Acabou? Meu Deus do céu. E para toda a turma aqui, tem um monte de gente aqui, cara. Só 4 abraços? O Marcos Bossani aqui, pô, o momento Maguila é fogo, né? Aliás, um abraço pro Maguila. Mais 6. Tá mais humilde, tá mais moderno. E tem bastante gente participando, viu? Olha, o Clóvis Oliveira da Silva mandou aqui uma mensagem para nós. Parabéns pelo programa e pelas considerações. Ele também deu as considerações dele. Ele crê que o Rogério já passou do tempo faz tempo, viu? A insistência em continuar atrapalha o time. E quanto ao time do Brasil, ele diz que a comissão técnica, se continuar convocando apenas jogadores que são vendidos para a Europa, isso não vai dar certo. Um beijo, obrigada pela participação. E também o Daniel Mazzoni, parabéns pelo retorno. E esse aprendiz de técnico da seleção é piada. Tirar o Robinho faltando 5 minutos de um jogo, indo para os pênaltis, o cara mais experiente, e nem a minha avó, nem a minha tia iria tirar o Robinho. Mas olha... Só uma coisa em cima disso. Vai que eu também quero comentar. Tem uma reunião amanhã na CBF entre o presidente Marco Polo Del Nero,
o Gilmar Rinaldi e o Dunga. E por conta dessa reunião especulou-se a possibilidade de uma demissão, né? Hoje, ao longo do dia, eu telefonei para uma pessoa próxima lá na CBF, a pessoa garantiu que não há a mínima chance do Dunga ser demitido, o trabalho vai ser mantido, a ideia da reunião é a ideia para acertar ajustes, né? O que deu certo, o que deu errado ao longo da Copa América, mas a confiança é total em relação à cúpula da CBF para com o Dunga, apesar da minha descrença. Não, e eu acho que tem que ser mantido, porque o Dunga, eu vejo o seguinte, estava a polêmica em cima de quem? De Daniel Alves. Para mim, foi um dos melhores jogadores da seleção. Eu acho que foi o melhor jogador da seleção na Copa América. Entendeu? E, pô, agora é o seguinte, como é que você vai ter dúvida em trazer o jogador, cara, do time absoluto do Barcelona, o cara que mais dá passes para gol do Messi, sabia? É isso aí, o maior assistente do Messi é o Daniel Alves. Então, é uma coisa que, olha, tem que amadurecer um pouco o Dunga. Eu acho que ele tem repensado muito algumas coisas. Mas que vocês ele acham que não tem nada de melhor? Olha, como lateral direito? Não, Daniel. Dunga, não tem nada melhor que o Dunga. Não, sim, alguns vários. Então, você colocou o Guardiola, sim, entendeu? Aí tem Mourinho, aí vai depender... Mas eu não iria de Mourinho, eu iria de Guardiola. Dinheiro. Porque o Mourinho é capaz de meter aquele caminhão dentro do gol e a gente vai ficar louco com aquela defesa para não tomar gol. Eu quero jogar pra frente, eu quero jogar bonito, quero ter posse de bola, exatamente como os times do Guardiola. Então, meu sonho é que um dia, espero que seja breve, alguém iluminado na CBF, o problema é que falta luz nas pessoas da CBF, tem essa ideia de olha, você sabe o quanto eu defendo o Marco Polo Del Nero. Eu sei do trabalho que ele fez na Federação Paulista, sempre de porta aberta com todo mundo na hora de negociar, um cara super fantástico em relação a isso, fez um trabalho muito bom na Federação Paulista e eu acredito que ele vai fazer esse trabalho também na CBF. Ele, né? Vamos ligar para ele? Vamos mandar um WhatsApp para ele. Qualquer dia nós vamos mandar um WhatsApp para ele e falar... Vamos mandar agora. E eu acho mesmo, porque a continuidade, o Corinthians apostou no Tite e deu certo. Tá? E nós agora... Pô, o Dunga faz todo um trabalho centrado no nosso melhor jogador, que infelizmente a nossa safra não é boa. Aí o que tem de melhor, o cara é um fanfarrão, que é o Neymar. Então fica difícil também a gente condenar o Dunga. Só o Dunga nessa história, entendeu? É complicado. Eu só acho, por exemplo, a minha opinião em relação ao Robinho. Tá? O Robinho estava cansado, mas muito cansado. No final do jogo. Só acho até que ele errou no seguinte, não 5 minutos, ele tinha que ter substituído o Robinho uns 20 minutos antes, porque mas tá vendo que vai para os pênaltis, não tira o Robinho. Mas não é isso, mas aí você tinha que ter colocado o outro, aquece. Agora é aquela coisa, preciosismo, hora que, olha, jogador que começa na pontinha do pé para bater pênalti. A gente podia parar de falar de seleção agora, também, né? Não, mas só uma última. O Everton Ribeiro é aquele que veio do Bragantino pro Corinthians, é esse mesmo? Não. Ele foi revelado pelo Corinthians. Foi revelado pelo Corinthians. Foi emprestado pro São Caetano. Jogou como... Ele era lateral esquerdo, só que era considerado muito baixinho no Corinthians. E havia um preconceito. Aí ele foi pro São Caetano, arrebentou no São Caetano como meia. Voltou pro Corinthians, foi pouco aproveitado. Acabou indo, se eu não me engano, pro Curitiba. No Curitiba arrebentou com o Marcelo, foi para o Cruzeiro também com o Marcelo Oliveira. É isso mesmo. E aí no Cruzeiro ele foi eleito por 2 vezes o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, até que se mudou para o futebol do exterior, vai estar jogando nos Emirados Árabes Unidos. E está ganhando muito dinheiro, porém perdeu um pênalti ridículo. Agora perder pênalti... Chega de seleção, por favor. Nós só vamos falar do pênalti mais ridículo dos últimos tempos. Thiago Silva? Não, Pato. Batida. Contra o dia. Então tem uma coisa curiosa. Entrevistei o Fábio Santos, que está indo embora, né? Infelizmente, do Corinthians, né? Faz falta. Foi um papo bem legal, porque ele é um cara bem esclarecido, é um dos jogadores mais esclarecidos, um papo bem legal. E aí, o assunto, foram vários assuntos. Eu perguntei para ele sobre se ele queria sair, ele falou que não queria sair. Falou que sonha em voltar ao Corinthians, e ele contou muito bastidor do Corinthians, né? E obviamente eu perguntei sobre o pênalti do Pato, né? 2013 eram as quartas de final da Copa do Brasil, era decisão por pênaltis, quem passasse iria para a semifinal, e aí o Pato vai dar uma cavadinha no meio do gol, o goleiro defende. Só o Dida no gol, né? Só o Dida. Defende. O cara que não está acostumado a pegar pênalti. Aí eu perguntei para o Paulo André, porque existe um zum de que o Paulo André, o zagueiro que hoje está no Cruzeiro, teria sentado a porrada no Alexandre Pato, nos vestiários, assim que os jogadores voltaram para o vestiário, que o Paulo André teria sentado a botina, né? E aí a resposta do Fábio é assim, o Paulo André não bate em ninguém, o Paulo André é um cara de diálogo, certamente se tivesse uma agressão não teria sido ele.
mas que teve jogador do Corinthians que teve louco para encher o pato de bolacha, só não o fez porque um grupinho de 3 ou 4 jogadores interviu, mas de fato o clima foi absolutamente quente, a entrada do vestiário pegou fogo, e inclusive o Danilo Fernandes, que hoje é goleiro do Sport, foi um dos mais exaltados, só não bateu no pato porque a turma do Deixa Disso foi muito eficiente. E quem mais merecia bater no pato era o goleiro reserva do Corinthians. Walter, que O tinha Walter. feito uma baita numa atuação. O cara arrebentou com o jogo e aí o Pato faz aquela presepada. E assim, Você gosta do Pato? Eu? Eu acho ele um jogador bom jogador, mas também Pensou demais. Né? nunca foi artilheiro em nada, viu, meu? Nunca foi artilheiro em nada. É aquele detalhe, meu. Não jogava no primeiro de ele maio, fez 3 gols no Palmeiras, ferrou. O cara criou fama. Aqueles 3 gols no Palmeiras... Foram 3? Foram. Pelo Internacional? É. Foi aquele dois, jogo. Não, 3 gols, aquele jogo lá. A culpa é do Palmeiras, tá vendo? A culpa é do Palmeiras. Entendi a sua Aliás, bronca olha, com o Palmeiras. Entendi. tem um comentário aqui, esse aqui eu vou deixar pro Nicola ler. Por favor, Nicola. Carreiras. Não, né? Está muito bonito hoje. Não. Não. Márcia Santana, estou adorando a performance da apresentadora. Ela é linda e muito competente. Parabéns pela competência e pela simpatia. O programa está ótimo, estou amando. Márcia Obrigada, Santana. um beijo. Márcia. O Bruno Branco aqui, estou adorando o retorno. Quero ganhar o rastreador da Localizar Auto. Quero saber qual o melhor time do Brasil, na opinião de vocês. Atlético Mineiro. Guga. Atlético Mineiro. No momento está numa ascendência, né, o Atlético, né? Venceu bem apertado o último time do campeonato, mas para mim é o time que é mais consistente, que joga bem fora e em casa. Joga com um volante só. Tá difícil. E eu adoro as entrevistas do Lever Coupe. O Lever Coupe, para mim, é o grande personagem do futebol brasileiro hoje. Vou tentar fazer uma entrevista com ele, porque é o tipo do cara que rende muito papo. Eu acho assim, difícil de falar. O melhor time hoje é o Sport. Tá líder do campeonato. Jogadores Mas pegou muita baba sem também. nome. Pegou muita baba também. Tá. Pegou Vou muita levantar baba, a tabelinha dele. Mas de até aí, história. baba, o Joinville é Baba time também, difícil. baba. É baba, e aí? O Atlético Mineiro vai ganhar do Mas Joinville. ganhou, fez 3 pontos. Não, eu vou pegar a tabela do esporte, você vai concordar comigo. Vai Então, falando mas aí enquanto eu pego. você vai falar que é baba. Não, baba Uma tá lá outra na frente, história, não tem né, essa. gente? Entre o primeiro colocado, que é o Sport, a Ponte Preta, que é a 8ª colocada, são 3 pontinhos, né? Então, muito Isso equilíbrio, então não em dá pra pontos dizer. corridos, Muito equilíbrio. entendeu? Tanto que o Atlético bem Mineiro complicado. é isso e aquilo. Eu, por exemplo, o Corinthians contra o Grêmio, ele teve um branco de 5 minutos, tomou 2 gols. Depois ele jogou muito bem, mas não conseguiu recuperar. Tá em que lugar o Corinthians contra o mesmo, Santos. O Corinthians em 7º lugar. Sétimo. Com 3 pontos abaixo. O Corinthians contra o Santos jogou bem, teve bola na trave, várias bolas na trave. Pênalti descaradamente roubado. Entendeu? Então, quer dizer, tá jogando melhor também, mas acho aí que o Sport tá com uma regularidade melhor. 5 vitórias em casa e 4 empates fora. É o único time invicto do Campeonato Brasileiro. Vale fazer essa pra mim, é o ressalva. melhor time do Com o Eduardo campeonato. Batista, Nesse- com vários jogadores que, na teoria, são considerados refugos. Né? Os últimos reforços do Sport, o André Balada, aquele que jogou no Santos, do Atlético Mineiro. O Marlone, que só jogou bem no Vasco, depois foi reserva no Cruzeiro, foi reserva no Fluminense. Não, mas é o discurso... Maicon Leite, que era encostadaço no Palmeiras. Mas o discurso do treinador está funcionando, né? Agora, Nicola, falando um pouquinho do Corinthians, né, ainda, qual que é a situação do Gutierrez, né? Ele vem, não vem? Boa O que a gente pergunta, tem pra Lívia. falar disso? O Teófilo Gutierrez talvez seja o grande reforço do Corinthians para a temporada. O Corinthians está investindo em jogadores de pouco investimento. No caso do Rildo, que vem da Ponte Preta com um grupo de empresários bancando. O René Júnior é outro volante que provavelmente deve vir do futebol da China também de graça. O Dentinho, atacante velho, conhecido também de graça. Já o Teófilo Gutierrez é o jogador em que o Corinthians quer investir dinheiro. E eu conversei hoje com o Luiz Alberto Azerrad, que é empresário do Teófilo Gutierrez, é quem o representa no Brasil, e ele classificou a chance do Corinthians contratar o Teófilo Gutierrez de 85%. Então, uma chance bem alta. Inclusive, ele é argentino, mas está no Brasil para tentar consolidar essa negociação. O Gutierrez já foi liberado pelo River Plate, não vai disputar a fase semifinal da Libertadores, apesar de ser um dos artilheiros do time. O River, inclusive, já contratou 2 jogadores para o lugar do Teófilo Gutierrez. Falta agora, Lívia, para fechar o negócio, acertarem Corinthians e River Plate uma diferença de R$1 milhão. A pedida do River é R$1 milhão mais cara do que a oferta do Corinthians. A tendência é que nos próximos dias essa diferença diminua e haja um acordo. O Gutierrez seja o grande reforço do Corinthians para o Campeonato Brasileiro. Eu não concordo.
Comigo ou com a notícia? Ou com Não, o não, Gutierrez? desculpa, com a contratação bom. do Gutierrez. Menos mal. Vejo um jogador, não vai fazer diferença nenhuma. Se já não serve para o River Plate, para o Corinthians... Não, mas então ele foi eleito o melhor jogador das Américas no ano passado. Ao jornal uruguaio, ao País, elege toda a temporada o melhor jogador. O Neymar, inclusive, já tinha ganho. Ele foi eleito o melhor jogador. E, ele assim, e por que ele não foi para a Europa? Então, ele até tem proposta. O Sevilha é um dos clubes... O Sevilha perdeu o Baca para o Milan e o Sevilha está de olho nele. Por que o River está vendendo? A sua pergunta deve ser essa. Por que o River está vendendo? Está vendendo porque ele tem contrato só até junho do ano que vem e se não vender agora, a próxima janela ele já fica livre para assinar um pré-contrato. Então essa é a ideia do River, é a última chance de fazer dinheiro. Então a partir de agora o River quer vender e ganhar mais ou menos 6, 7 milhões de reais nessa negociação. Bom, vamos tentar ver se o Corinthians vai ser mais uma vez ponte, né? Vamos tentar, vamos entender isso daí. Que um jogador de 30 anos é mais difícil fazer ponte, então, né? é aquele detalhe aí. O Lodeiro, o que aconteceu com o Lodeiro? Agora já é titular lá do Boca Júnior e não servia pro Corinthians. Era a camisa 10, agora o Tevez está chegando e ele deve perder a camisa 10, acho que justa, né? Não dá pra discutir que o Tevez não seja 10, né? Não tenha dúvida, né? O Tevez é um grande jogador, esse sim eu queria faz falta ao Corinthians. Esse aí faz falta, esse aí é a cara do Corinthians, entendeu? Esse aí E tá voltando porque quer, viu, Carreiras? Aliás, tá abrindo mão de dinheiro. Aliás, eu quero fazer uma pergunta pro Nicola. Nicola, que história é essa do Cittadini levantar essa lebre aí de que o próximo presidente do Corinthians tem que ser eleito pelo fiel torcedor? Então, o Cittadini, para quem não lembra, é o último candidato derrotado de oposição do Corinthians, né? Ele perdeu a eleição para o Roberto de Andrade e ele está batendo numa tecla, está criando um movimento interno para que nas próximas eleições o sócio torcedor tenha direito a voto. Hoje o Corinthians tem mais ou menos 60 mil sócios torcedores e isso modificaria completamente a eleição no Corinthians. Hoje a eleição é meio que de cartas marcadas, porque só os sócios do clube votam, é um universo de mais ou menos 3 mil pessoas, que você consegue, de alguma maneira, controlar, porque só com carteirinhas, para diretores e para conselheiros, você tem mais de 600 carteirinhas. Então, num colégio de 3 mil pessoas, 600 interferem bastante. Se você abre esse universo para 60 mil pessoas, que é o mundo dos sócios torcedores, certamente você perde a máquina. Quem está no poder vai ter menos influência no poder de voto. Não tenho dúvida. Dessas pessoas. E uma coisa totalmente automatizada. E só para fechar, aí você vai completar. A diretoria abomina a ideia. Tem nessa ideia a diretoria do Roberto de Andrade. Por quê? Será que Mário tem alguma Gobi, falcatrua na diretoria? Eles morrem de medo dessa ideia porque eles temem que com isso vai depender muito do resultado. Mas vamos lá, então peraí. Aí o seu André Sanches que defende claramente aí que, a máquina, né? A eleição não pode ter o papel, que agora o pessoal quer colocar o papel junto da eleição. O André Sanches não pode, não, ele está devendo a linha, não, tem que ter a eleição, tem que ser a eleição das máquinas, que o sistema eleitoral brasileiro é o mais moderno, o mais eficiente. Então, aí ele é deputado. O Corinthians criou um sistema lá maravilhoso para ser sócio-torcedor, uma coisa que funciona muito bem, tá? Agora, então, ficaria muito fácil, simplesmente no dia da eleição, cada fiel torcedor entra lá com o seu login, então, voto em tal, fulano de tal. 3 anos de carência, que é para criar uma fidelidade. Exatamente. Inclusive... É assim no Internacional e no Grêmio. Em um minuto você saberia quem seria o novo presidente. Por que medo disso? Por quê? Então, é o seguinte, não dá para confiar no fiel torcedor? Não dá para confiar no fiel torcedor? Uma ótima contradição, né? E aí, como é que faz isso daí? O que é aí? Tá aberto, inclusive, os microfones da TV Mais aí. Não para Mário Gobi. Mário Gobi não fala aqui de jeito nenhum. Mas ele não tá falando também. Esse aí esquece, esse cara some do futebol. Ele não vai atender. Por favor, agora. Tá aí Roberto de Andrade, André Sanches, se quiser se manifestar, tá à disposição. Agora, é uma discussão que a grande mídia de São Paulo não leva para frente. Onde é que você viu essa notícia? Com o seu Jorge Nicola. Esse sim é hoje, por isso que está ao meu lado aqui. Obrigado. Porque não é jornalista vaselina. Não é vaselina. Que é o que mais tem dentro do Corinthians. Você entendeu? O que mais tem. Jornalista dentro do Corinthians, ele se cala por causa de um docinho. É só dar um docinho, não fala isso, pelo amor de Deus. Senão você me derruba. Eu vivi lá dentro, eu sei como é isso. Agora, tem medo da transparência? Aí... Roberto de Andrade, tá aí, já tá acertado. Coloca lá fiel torcedor, olha, tem que ter 2 anos, 3 anos, acerta lá. Então tem lá 50 mil, mais ou menos, é calculado? 60 mil. A próxima vez que eu for entrevistá-lo, eu vou perguntar por que ele é contra.
Aí eu trago a resposta. Não vai ter resposta. Não vai ter resposta. Não vai ter resposta porque é justamente isso. Perde-se o comando dos feudos, das suas ovelhas ali, você entendeu ou não? Perde-se o comando de quem você faz os conchavos. Isso no futebol não interessa. Futebol, dirigente de futebol não recebe salário, mas vive de clube. Para bom entendedor, meia palavra basta. É isso que acontece, principalmente no Corinthians. Tem uma pergunta aqui. Queria que você depois analisasse isso para mim, depois da pergunta da Lívia. Tá, olha só. Guga, há razões para acreditar na vaga para Libertadores com o time que se tem hoje? O que você acha sobre isso? Claro, é a melhor campanha que o Corinthians faz desde 2003. Não está em uma fase. O Corinthians hoje ele tem 16 pontos, né? Ocupa a 7ª colocação, mas ele está apenas 3 pontos da liderança. Então o Corinthians ele tem um time estável. Eu acho que sim, consegue a vaga para Libertadores. Eu acho que o Tite é um técnico dos mais centrados. O time ele é um time regular. Até o Wagner Love tá se acertando, botou a camisa 9 lá, já fez seu gol, bem. Já sofreu pênalti. Eu acho que o Corinthians sim consegue a vaga para Libertadores, viu, Lívia? Eu só quero perguntar pro Nicola o seguinte. A gente sempre acompanhou que o Corinthians, com o Tite, era um time que tinha muito empate. 0-0, e está diferente nesse campeonato, né, Nicola? Está diferente também porque o Corinthians ainda está tentando se acertar, né, Carreiras? Mas eu acho que assim, e os times campeões provaram que tem pouco empate. Sim. Você não é campeão com muito empate. O Corinthians, por exemplo, tem um empate só em 9 jogos. São 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Em cima da resposta do Guga, eu até acho que o Corinthians é de fato favorito. A briga pela Libertadores. Para título eu acho muito difícil. Mas eu acho que ainda depende dos próximos passos. Quem o Corinthians ainda pode perder essa janela de transferência, porque é uma vontade grande da diretoria em se desfazer de alguns jogadores, em nome dessa reconstrução financeira, em nome da equalização das dívidas. Então, há um zoom de que o Elias pode ainda ir para o Flamengo, há uma possibilidade do Gil ir para o Wolfsburg da Alemanha. Então, até que ponto essas outras perdas... O Corinthians tinha um ótimo elenco, tanto que foi, por muito tempo, nesse ano mesmo, considerado o grande time do Brasil. Por alguma coisa que a gente não conseguiu identificar, perdeu esse encanto, perdeu essa essência, mas continuou tendo um bom elenco. Aí com as saídas de Sheik, Guerreiro, Fábio Santos e Petros, esse grande elenco se tornou um bom time e um elenco regular. Na comparação com os outros, um elenco acima da média um pouquinho. Se perder mais 2 ou 3 jogadores, Carreiras, aí eu já acho que começa a faltar peça. Se não repor a altura, também mas não vai repor. Os reforços são esses. É o Teófilo Gutierrez como grande contratação, é Rildo, Dentinho, René Júnior. Desses, René Júnior e Teófilo Gutierrez são bons reforços. Rildo e Dentinho, para mim, chegam só para compor grupo. Olha, eu ainda acho que o Rildo é um pouquinho melhor do que o paraguaio. O cavalo paraguaio. Também acho. Até porque não é muito difícil ser melhor que o Romero. Isso, mas o Rildo é um jogador que em determinados momentos do jogo ele é malicioso. Ele tem uma certa malícia no futebol, coisa que nem o Romero nem isso ele tem. Sim. Nem isso ele tem. O Rildo, se você Romero jogava no 1º de maio com vocês lá? Nem entrava, nem vestia a camisa. Nossa, você tá louco. E por que você não tá lendo a minha colinha lá? Não, você tem que dizer em relação aos jogos. Não, você falou que o esporte é o melhor time do campeonato. E eu falei pra você que só pegou baba. Por favor, você me fala. Aquele só pegou baba. Figueirense, Flamengo. As posições, vai me falando o time que ele enfrentou e as posições. 16º, 17º, 18º, 14º, 15º, quarto, Fluminense 0-0, ele empatou. Joinville 20º. Ele pegou Vasco, o Fluminense, 19º, que é o quarto. Aí ele pegou a Chapecoense, que é a 9ª, e depois só time na rabeira. 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º. Então, eu sei, mas para sua análise, eu precisaria saber como foram os outros times. Teria que estar ali para saber, entendeu? O próximo está desafiado aqui, as campanhas, né? E me traz esse papel, que esse papel é importante. As campanhas dos outros times, a gente vai jogar isso daí para provar que o esporte. Vamos ver onde que essa campanha, para mim, que eu acho... Né, o torcedor perguntou qual é o melhor time. Para mim é o esporte, que é o líder do campeonato, não perdeu. Se pegou time mais babão, Só baba. Vamos saber, né, Nicolinha? Não fácil. Só baba. Agora, o Corinthians, o plantel do Corinthians no Campeonato Paulista, ele foi, como eu vou dizer o seguinte, ele foi campeão fácil nos pontos corridos.
Só que, infelizmente, o regulamento não era de pontos corridos. E aí, no mata-mata, o Corinthians se deu muito mal. Então, eu tenho algumas coisas em jogador engraçada. O zagueiro, como é que chama o zagueiro? Felipe. O Felipe, que é um jogador seguinte. No mata-mata, eu tinha certeza que ele ia aprontar na Libertadores. Tinha certeza. Só que ele fez um pontos corrido no Campeonato Paulista excelente. É uma coisa muito louca. E ele, esse último jogo, ele jogou bem. Não dá para entender isso. Então, um jogador que talvez tenha o peso do mata-mata, de repente, na cabeça dele, tem isso. O cara sabe, perdeu, ferrou, o cara fica nervoso, o cara não joga. Eu tinha certeza que isso ia acontecer na Libertadores. Só que a zaga, Felipe Gil me agrada mais. Tá? Uma zaga, porque o Dracena, cara, tava na hora de ir para Dracena, junto com o Rogério Ceni lá, que são cidades próximas montar lá. Um time, e jogar futebol a eles, montar lá, fazer um veteranaço lá, para depois vir jogar contra o nosso 1º de maio aqui também, viu, meu? Só uma coisa, falei com o Chicão hoje, estamos falando de Corinthians, né? O Chicão do 1º de maio? Não, o Chicão é zagueiro que foi ídolo no Corinthians, teve uma grande passagem lá, depois foi pro Flamengo, até conseguiu ser campeão, mas acabou sendo dispensado. Estava no Bahia, também foi dispensado, e ele está à procura de clube. Ele foi dispensado no dia 10 de junho, foi uma rescisão amigável, inclusive o acordo que ele fez com o Bahia prevê pagamentos pelos próximos 3 meses. Desde que ele não arranje clube no período. Então, se, por exemplo, passar o 1º mês e ele arranjar um clube, é óbvio que ele recebe esse 1º mês, os outros 2 meses não recebe. Achei uma ideia legal, bacana que seja assim, serve até de exemplo para os clubes que pensam em dispensar jogador. Muito assunto ainda, a gente teria para falar aí a noite inteira, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao final. E antes de acabar, a gente vai fazer, claro, o sorteio de hoje. Por favor, Carreiras, então, vamos começar aqui, olha, com... Peraí, que eu fiz uma confusão danada aqui, beleza. Fiz uma bagunçaiada aqui, deixa eu separar aqui. Ó, você tá vendo? Você quer tirar o sorteio do rapaz aqui? Pode pôr. Vamos pegar aqui. Esse daqui são o que a gente imprimiu. Fora o que tem para imprimir aí, que ó, não vai dar tempo, pessoal. Aí, né, meu? Aí, ó, o Gabriel, nosso querido Gabriel, aí vai ter um monte de gente, mas não dá para imprimir tudo. E afinal, também o papel tá caro. Aí, Nicolinha, vamos lá. O que vai primeiro, Olivia? Olha, o sorteio da LL Presentes. Opa! Tem mais? Opa! Ih, ninguém fica de fora, né? É isso aí, para ninguém ficar de fora. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Sorteio da LL Presente, os copos... 6 copos para cerveja, hein? Os bebedores. Vai, Nicolinha, escolhe um aí. Aí, vamos lá. Vamos lá. Lívia. O nome é o Manuel Varela. O Corinthians, a pergunta dele foi: o Corinthians se classificará para a Libertadores? Bom, tá aqui. Ele ganhou os 6 copos de cerveja da LL Por Presentes. favor, anote aí, Lívia. Parabéns. Olha o Guga, puxa aí. O que vai agora, Lívia? Agora é um jantar para 2 pessoas na Padaria Kennedy. Aí o Chicão, hein? Olha. Se bobear, o Chicão ainda segura a luz de vela, hein? Antônio Sérgio Mauri. Aí isso aqui, Valdir. Ah, isso aí, pergunta, vamos responder para ele. Valdir vai dar fazer falta no Palmeiras? Vai. Se for, depende. Se for o Valdívia da Copa América, vai. Se for o Valdívia do Palmeiras, vai fazer mais, assim, muita falta. Se for o Valdívia da fisioterapia, vai fazer muita falta no Palmeiras, entendeu? Aqui, ganhou. Parabéns, obrigada pela participação. Vai lá no Chicão. Agora General Colchões, um par de travesseiros da NASA. Da NASA. Isso é bom, hein? Isso é para você ter um sonho de astronauta. Não, de novo? É outro? Caio? É outro. É outro. Sérgio Mauri, mesmo da mesma família, mas é outro. Brincadeira, hein? Mesma família, não, hein, bicho? Hã? O que acontece com o Palmeiras que só joga bem em clássicos? Outra pergunta, interessante, né? São 4 vitórias na temporada em clássicos, mas nem sempre as vitórias em clássicos são acompanhadas de boas sequências. Outro dia o Palmeiras fez 2-0 no Corinthians, todo mundo imaginava que o Oswaldo teria vida longa por conta desse resultado, acabou sendo demitido rodadas depois. Não, a torcida do Palmeiras ela costuma matar técnicos assim, que você sabe, o cara pode ganhar lá, sabe que vai matar o cara. O maior exemplo disso chama-se Celso Rotti. Celso Rotti tá em livro isso, que o cara era líder do Campeonato Brasileiro, a torcida matou ele. Que mais? Agora a gente tem a camisa do Barça, lá da Esportiva. Ixi, a turma aqui, a turma do Barcelona no 1º de maio, tá tudo aqui, Ixi, ó. Jorge Pessoal, Nicola. pelo WhatsApp não dá pra ver, pessoal. Nicola. Pelo WhatsApp Que não coisa, dá, viu, meu? Oscar Vicente, ele só quer participar do sorteio aí, deu sorte aí, ó. Entendeu? Recebeu a camisa do Barcelona. Olha só. Só lembrando que é uma camisa infantil, tá? Então não dá pra usar. Brincadeira, viu, pessoal?
Aliás, um abraço para o Paulo Duarte da Esportiva, Esportiva, sempre prestigiando a gente aqui, acompanhando o nosso trabalho. Guga vai tirar mais um. O que vai agora? Agora é um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia. Vamos lá, é a Aloysio. Aí, aqui, ó. É a Márcia Santana, aí, ó, que ela adorou a sua performance, linda. É um beijo para Márcia, tá aí, ganhou também. Um abraço, ó, Luiz Privato, meu amigo aqui, Luiz, infelizmente pelo WhatsApp não dá para participar aqui dele, não tem jeito, né? O que vai agora? Agora acabou, agora o prêmio do mês. Acabou! Ah, agora, só que agora todos vão concorrer ao prêmio do mês, então, todos dia esses, 27. Esses e-mails ficarão guardados, inclusive os que a gente não conseguiu imprimir vão participar também do dia 27, tá? É isso aí. É isso aí. Então a gente vai ficando por aqui, né? Vamos lá. Qual é o destaque final seu, Nicolinha? O que você tem para falar aí? O abre da minha coluna de amanhã trata sobre o Clemente Rodrigues, o argentino que deixou o São Paulo em fevereiro desse ano, e ele saiu com a promessa de que o São Paulo pagaria os R$500 mil que devia a ele, né? Já se passaram 4 das 5 parcelas e nenhuma dessas 4 foi paga. Ele está cogitando a possibilidade de ir à justiça. É mais um pepino para a diretoria do São Paulo resolver. Bom, então hoje em dia, então, Nicola, só o Palmeiras está com a coisa em ordem? Em São Paulo, sim. Pera aí. Flamengo também. E por que o gramado não está em ordem do Palmeiras? Vamos falar, não? Não sei, você sabe? Por quê? Qual que é a informação aí? Qual que é a informação? Que tem problemas com a empresa que faz a manutenção. Algumas pessoas falaram... Aí vão dizer assim, não, isso não é o Palmeiras. Parece aí vão que falar não... assim, mas é a empresa. Não, mas o estádio não, o estádio é do Palmeiras. Não, então, parece que a W Torre teve alguns problemas com essa empresa e não foi pago. E aí a manutenção não foi feita. Essa informação foi dada na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, é isso aí. Então, pois é. Então, vamos lá, faz parte, né? O meu destaque é o seguinte, semana que vem vou ficar mais em cima dessa história aí das eleições do Corinthians, para a gente tentar, acho que é uma coisa muito válida, começar a levantar essa lebre. Hoje em dia, uma rede social a gente levanta rapidinho. Temos facilidades de jogar isso daí em cima, esse peso para a diretoria do Corinthians, simplesmente vir a público e falar assim, bom, nós temos um sistema super eficiente de venda de ingresso, esse sistema pode ser tranquilamente usado para a eleição do próximo presidente. Então, isso é o meu destaque final aqui do programa, é agradecer a audiência de todos. É isso aí, obrigada pela presença de cada um de vocês aqui no nosso programa de estreia Futebol Mais Debate. Lembrando que segunda-feira que vem estaremos aqui ao vivo a partir das 21 horas, esperando a sua participação e aí falando de tudo que vai acontecer durante a semana, tá? Então um beijo grande para você e até segunda-feira que vem.